Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Por isso, o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado praticando uma política ideológica de esquerda. E olha só a notícia urgente que temos para trazer agora. Senadores se reúnem em Brasília e assinam pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal e por essa ele não esperava. Você vai ver aqui do que se trata, qual que é a alegação e o que pode dar nisso, porque agora é diferente de tudo que nós já vimos. Vocês vão ver aqui agora as coisas, pessoal, estão andando em Brasília. Depois que o Barroso decidiu sair, parece que aqueles que ficaram vão ter mesmo trabalho, porque a oposição vai trabalhar ali. Preste atenção nessa matéria agora e nesses pronunciamentos, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você nos assiste aqui todos os dias, você precisa ficar inscrito nesse canal, porque nós vamos trazer aqui outras matérias muito importantes. Vamos agora para a fala do senador Magno Malta e vejam só o que aconteceu ali em Brasília, que está deixando ali os esquerdistas de cabelo em pé. Confira. Bem, esse pedido de impeachment revela muita coisa. Primeiro que é um lampejo só de esperança. Essa casa, essa finada Constituição, ela já não está mais em voga, ela não existe mais. Na separação dos três poderes, o que mais poder tem é o Senado. Porque aqui se sabatina, que é a Casa da Federação, aqui se sabatina ministros que vêm à CCJ e são votados no plenário, e eles mentem de uma forma desassombrada e se comportam de forma inversa. Aliás, se comportam como de verdadeiramente eles são. Aqui eles fingem, são verdadeiros estelionados. O ministro Flávio Dino, como todos os outros, fizeram do Supremo um partido político e em exercício, em militância, em todos os sentidos. Mas não basta cumprir o nosso papel, porque essa casa, as duas casas, essa principalmente, se curvou e faz parte. Tudo que vem a essa casa vem escrito pelas mãos do Supremo. E aqui nós não temos uma presidência que põe para andar aquilo que é o desejo do povo. Vejam essa questão do militante, do político, Flávio Dino, que não se tocou para o fato de que ele hoje é tão somente um guardião de uma Constituição. Mas é o fato de que a Constituição não existe, ninguém se sente guardião dela. Precisamos imediatamente, já para a próxima semana, também protocolar mais um impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Inseriu documentos falsos na entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos de uma viagem que ele nunca fez. Só que isso já deixou de ser problema nosso, senador Portinho, senador Mourão. Isso já é problema da América. É um problema deles com a América. E Flávio Dino, para completar, quer fazer uma magnífica aqui, tupiniquim, para barrar a magnífica dos Estados Unidos. Só que isso é um problema dos Estados Unidos, não é nenhum problema nosso. Isso é um problema da primeira emenda dos Estados Unidos. Mas as violações deles vão ganhando ramificações pelo mundo, e principalmente o senhor Alexandre de Moraes. Ele viola, eles inserem documentos falsos, já há uma descoberta de que o SAID teve uma influência e confissão do próprio Barroso, que deixa a Suprema Corte chorando. Eu não sei se o choro dele é pedindo uma anistia, né, para ele, porque certamente o destino deles não será fácil, de nenhum deles, e tem que chorar, porque eles não sabem chorar pelos outros. Eles não têm empatia, eles não têm sentimento quando violam e dão 15, 16, 17 anos para gente inocente. Mas ele foi embora chorando. De repente, Trump vai se emocionar com o choro dele e certamente dará uma anistia e vai devolver o passaporte desse chorão que não tem um mínimo de sentimento. Nós vamos entrar para o senhor Alexandre de Moraes não tão somente por conta da violação do caso Felipe Martins, jogado numa cela solitária por 6 meses, está preso já há mais de 2 anos, para que ele pudesse confessar um crime que ele nunca fez, e agora tem um advogado chamado Jeffrey Tichini, além de inteligente, valente, que emparedou Alexandre de Moraes ao confessar publicamente que tinha dentro desse tal do núcleo 4, não é? Documentos falsos.
Isso já era para ter dado impeachment há muito tempo. Se essa casa tivesse ávida, se alguns não tivessem acovardado, se uma outra parte não estivesse comprometida com o sistema, e é essa parte comprometida com o sistema que quer fazer o próximo presidente da República. Aviso aos senhores da imprensa e quem está filmando que o tempo de Deus com Jair Bolsonaro ainda não encerrou. Aviso também para esses senhores, apressado come cru e quente, que o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não encerrou. E eles querem alguém do sistema. Imagine você presidir um país desse tamanho com o sistema nas suas costas. Mas o senhor Alexandre de Moraes, ele não tem problema nenhum, ele perdeu todos os controles, até porque para mim aquilo é uma entidade de alta patente numa mente psicopata, que perdeu todos os limites, e ele, então, vai violando. O caso do Felipe Martins é um caso absolutamente triste, e essa violação agora do Núcleo 4, onde documentos colocados pelo senhor Gunê, que, aliás, está vindo para recondução. Venha, Gunê, venha, porque de mim você já sabe. Novamente é um voto não para você, e certamente tem questionamentos para fazer para você por violação. E agora, você dizendo que pedir impeachment de ministro tem que passar por você. Você aprendeu isso em que escola? Qual foi a escola? Qual foi a Constituição? Foi no IDP que você aprendeu isso? Isso passa por essa casa. Ao termos 41, por isso o Brasil que me vê, há uma necessidade de termos homens e mulheres aqui nessa casa, que não se acovardam, não se afrouxam e não se amedrontam. E não tenha rabo preso com quem está lá do outro lado, praticando uma política ideológica de esquerda, com um governo onde eles fazem o mesmo consórcio, o mesmo conluio e estão aliados ao eixo do mal. Esse é um pedido de impeachment do senhor Flávio Dino, e na próxima semana nós vamos protocolar do senhor Moraes pela violação dos documentos colocados na imigração dos Estados Unidos para incriminar um jovem corajoso, destemido, que não se vendeu, não se entregou, não se acovardou no primeiro aperto que recebeu. E agora o próprio Moraes desconsidera do PGR, um documento feito à mão de quem entrou e de quem saiu do Palácio do Planalto. Nós estamos acordados, somos poucos, mas somos como os 300 de Gideões. Nós vamos vencer. Nós estamos entrando com mais um pedido de impeachment de ministro do Supremo. Não vamos deixar de cumprir o nosso dever, mesmo diante de uma inércia da Casa Revisora da República, de sequer colocar para o plenário deliberar. Nós temos mais de 70 pedidos de impeachment. Esse que nós estamos dando entrada hoje com 10 senadores da República assinando, do ministro Flávio Dino, está assinando esse pedido o senador Magno Malta, aqui presente, senador general Hamilton Mourão, aqui presente, senador Carlos Portinho, também presente, senadora Damares Alves, senador Luiz Carlos Reins, senador Marcos Pontes, senador Jorge Seife. Esse pedido de impeachment vem sendo construído há algum tempo. A gente não banaliza pedidos de impeachment, nós temos responsabilidade. O que a gente está vendo hoje no Brasil acontecer é uma blindagem a esse instrumento importante que só o Senado pode fazer, segundo a Constituição brasileira. Como diz o senador Magno Malta, uma Constituição que é desrespeitada o tempo todo, que ele chama de finada. Mas nós respeitamos a Constituição do Brasil no limite das nossas forças. Nós vamos honrar, porque nós fizemos, inclusive, um juramento a ela. Infelizmente, aqueles que mais deveriam protegê-la são os primeiros, hoje em dia, a violá-la. E hoje nós estamos vendo um movimento muito preocupante, senador general Hamilton Mourão, senador Magno Malta, senador Carlos Portinho. Um movimento que me parece uma cama de gato armada, para que no ano de 2026, que nós vamos ter uma eleição no ano que vem, onde devemos ter, pela sintonia que a gente percebe conversando na rua com a população do Brasil, a maioria
de direita e conservadora que vai ocupar essa casa, se Deus quiser, a partir de 2027, estão querendo tirar esse direito dos senadores, alguns que vão continuar aqui e outros que vão vir para essa casa, que eles possam fazer pedido de impeachment. Algo extremamente casuístico, no ADPF do Partido Solidariedade, junto com a Associação de Magistrados Brasileiros, que entrou no Supremo Tribunal Federal, no ministro Gilmar Mendes, está a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe a posição dele, as falas políticas dele se multiplicam quase que diariamente, que ele é contra os pedidos de impeachment. E essa lei é de 1950, a lei de impeachment. E o Paulo Gonet, procurador-geral da República, que nós já entramos com pedido de impeachment dele também, no ano passado, ele deu um parecer nesse final de semana dizendo que sim, que é ele, que é a PGR que tem essa possibilidade de entrar com pedido de impeachment. Só a PGR. Isso é mais um desrespeito ao legislativo brasileiro. E nós não vamos abaixar a cabeça. A população precisa saber o que é que está acontecendo, a tentativa de blindagem, para que essa casa não cumpra o seu dever. Então, esse pedido de impeachment do ministro Flávio Dino é um pedido de impeachment que tem 4 pilares. São 37 páginas que nós estamos dando entrada. Saindo daqui, nós vamos dar entrada na presidência do Senado. A participação de Flávio Dino em eventos políticos, ou seja, uma atividade político-partidária que é proibida. Ele falando que a vice-governadora do estado, no evento da Universidade do Maranhão, daria uma boa candidata. Então, de forma muito objetiva, houve uma violação aí da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no Código de Ética da Magistratura. A violação à liberdade de expressão também. O ministro Flávio Dino, alguns meses atrás, ordenou a retirada de circulação de livros jurídicos que ele considera discriminatórios. Então é algo surreal a gente está vendo isso acontecer, censura em pleno século XXI que viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal. O terceiro item, o vício de imparcialidade e conflito de interesses, quando ele é relator de um inquérito que investiga o ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa. Lembra daquele escândalo dos respiradores, dos 300, do Consórcio Nordeste, que Flávio Dino, inclusive, era governador do Consórcio Nordeste na época? O ministro Rui Costa era o presidente desse consórcio. E o ministro Flávio Dino recebeu essa relatoria e não se declarou impedido, suspeito, ele sendo um governador da época. Então isso aqui é algo que a população quer resposta. Eu sou do Nordeste e sei que nordestinos sofreram porque esses respiradores comprados da indústria da maconha, 48 milhões de reais, evaporaram. Nunca chegou um respirador. Então, muito provavelmente, nordestinos morreram na época da Covid por causa desse consórcio Nordeste, dessa fraude, que está aí, joga para um lado, joga para o STJ e está na mão do Flávio Dino. Era o único que não poderia estar, na nossa opinião. E o último, já passando a palavra para os colegas que queiram se manifestar, o último pilar desse pedido de impeachment é a extrapolação de competência na DPF 1178. Sabe qual é essa DPF? A denúncia que condiciona a validade de normas estrangeiras à homologação judicial, ou seja, ele extrapolou a sua competência e gerou uma insegurança jurídica sem precedentes numa instabilidade regulatória afetando a economia nacional. Então, esse pedido é um pedido bem embasado. Quero agradecer os jurídicos dos nossos gabinetes que fizeram essa construção. Nós estamos dando entrada e vamos cobrar mais um
pedido de impeachment que vai ficar na presidência do Senado. E o Brasil só vai se libertar desse caos que nós estamos vivendo quando o Senado cumprir o seu dever e colocar cada um no seu quadrado, né? Porque a gente vai ter a volta da democracia a partir do momento que nós tivermos o respeito e a separação entre os poderes, porque hoje tem um que esmaga os demais poderes, especialmente essa casa, que é o Senado Federal. Muito obrigado. Quero manifestar sobre a cogitação desse parlamento, desse Senado Federal, perder a sua capacidade de conduzir processo de impeachment de ministros. Esse Senado, esse Congresso, já perdeu muitas das suas funções, inclusive as mais fiéis, que são as funções legislativas previstas na Constituição Federal. Mas a sua função de avançar com o processo de impeachment, seja o Congresso com o presidente da República ou qualquer outro poder como o Judiciário, essa não vão tomar mais uma vez. Não vão legislar por pareceres, muito menos por atos. Já vimos isso acontecer antes. Não se legisla por atos, por pareceres. Legislação é feita pelos representantes do povo eleitos pelo voto sagrado na democracia. E o impeachment é uma prerrogativa do Congresso Nacional. Assim como a anistia também é. A anistia, inclusive, cabe a dois poderes da República. Ao Congresso Nacional decidir por ela, na ocasião que acha seja o momento de restabelecer a paz, o que hoje é absolutamente necessário para que possamos olhar para frente, e o Poder Executivo, que na sequência tem o poder de veto ou não, ou de abonar a decisão do Congresso. Anistia é assunto do Congresso, impeachment é assunto do Congresso. Não vão tomar na mão grande por parecer ou qualquer ato, porque isso é prática de ditaduras. Não revelem ainda mais a sua face, a face da ditadura que existe hoje, do Estado Judiciário de exceção, na sua forma mais pura, que quer, inclusive, por pareceres e por atos, suprimir a atividade legislativa. Pois é, realmente, agora o que falta é aqueles que comandam as casas ali, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, tomarem vergonha ali, colocarem para ser votado ali, pelo menos, a anistia na Câmara e os pedidos de impeachment ali no Senado Federal. A alegação, na verdade, da presidência é que esses assuntos não são assuntos que pautam ali o interesse dos parlamentares, mas isso é uma grande mentira. Sabe por quê? É o interesse da população brasileira. E o desejo do povo tem que ser o desejo dos parlamentares. Afinal, eles foram eleitos e escolhidos, votados para estar ali, para defender o interesse do povo. Já passou de todos os limites, pessoal. Como que o Flávio Dino pode subir ali num trio elétrico, num carro de som que seja, e fazer campanha antecipada para uma das suas amigas ali? Como ele pode fazer isso sendo ministro do Supremo Tribunal Federal ou, quem sabe até ainda, como ministro de Lula? E tudo isso acontece debaixo dos nossos olhos. Inclusive, o Gonet também, ali, Paulo Gonet, da PGR, também já recebeu um pedido de impeachment justamente por atos que não condizem com o seu cargo. O que nós temos visto ali em Brasília, pessoal, é que o povo tem sido feito de palhaço. É isso que tem acontecido. E só que acontece uma coisa, né, pessoal? Tem aquele ditado, não há mal que dure para sempre. Nós vamos ter agora as eleições aí em 2026 para Senado. O que eu quero saber é o seguinte, será que o Brasil vai dar uma resposta nas urnas e vai colocar realmente ali a maioria dos senadores de direita, conservadores? Nós temos alguns candidatos que são, por exemplo, já deputados federais que podem ocupar cadeiras ali. Um deles, por exemplo, é o deputado Gustavo Gayer. O deputado Gustavo Gayer está em primeiro nas pesquisas ali em Goiás, por exemplo. Outro que também pode chegar a ser ali um senador da República é justamente o Deltan Dallagnol, que fez ali a sua candidatura na última eleição para deputado federal,
até chegou a ganhar, mas foi retirado do cargo. E temos várias outras pessoas. Temos, por exemplo, a Michele Bolsonaro, que em Brasília deve sair para senadora da República. Temos também o Sebastião Coelho, aquele defensor ali também da justiça e dos direitos legais. Sebastião Coelho, desembargador, que já peitou até mesmo Alexandre de Moraes de frente, e vários outros. O Marcel Van Hatten do Rio Grande do Sul também deve sair para senador. Ou seja, todos esses têm amplas chances de ganhar e de chegar ali em primeiro no seu estado como senador da República. A verdade, pessoal, o que nós queríamos mesmo é que a direita tivesse um planejamento para que, se Bolsonaro não pudesse disputar, que tivesse um outro nome. Mas parece que, assim como a esquerda faz, né, que só tem o Lula como opção, não tem mais opção nenhuma, a direita também entrou nessa dança aí, né, entrou nesse jogo. Olha só, pessoal, tem um ditado popular que fala assim: quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que a direita deveria ter um posto ali, candidatos para a presidência, mais de um nome? Ou deveria depender somente de Jair Bolsonaro e ficar esperando, espreitando Jair Bolsonaro? O que você acha? Muitos que assistem nosso canal aqui, que inclusive nem são inscritos, inclusive eu quero até te convidar agora para se inscrever. Se inscreve aí, pessoal. Não custa nada, é totalmente gratuito e você vai ganhar porque vai ficar muito bem informado. Mas muitos dos nossos inscritos falam assim: não, se não for Jair Bolsonaro, é golpe. Eleições 2026 sem Bolsonaro é golpe. Agora, preste atenção, pessoal, nós temos que ser inteligentes, e não ser tolos. Talvez a esquerda, o consórcio comunista em Brasília, tudo que acontece ali, vai impedir mesmo que Jair Bolsonaro concorra, porque esse projeto de anistia está sendo empurrado para o ano que vem. Tudo indica que daqui a pouco vai entrar o recesso ali no Congresso Nacional e no Judiciário, e aí vão julgar isso para o ano que vem. Se a direita tivesse pelo menos mais um ou dois candidatos de médio porte para poder concorrer, talvez a gente teria alguma chance. Agora, sinceramente, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro não estão a ponto de concorrer direto e bater de frente com o Lula. Realmente não estão, temos que falar a verdade. Hoje não. Se tivéssemos, por exemplo, um Nicolas Ferreira da vida com idade suficiente para disputar, aí sim. Se tivéssemos talvez, quem sabe, o Pablo Marçal, que muitos da direita eu até entendo, não gostam, mas ele é uma pessoa que tem peito para chegar ali e disputar de ponta a ponta ali com o Lula. Agora, não sei se teria popularidade para isso, né? Inclusive, teve aí nas últimas eleições o Pablo Marçal, uma disputa ali com a família Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, um bate-boca, e ficou por isso mesmo, mas o Pablo Marçal, assim como Jair Bolsonaro, está inelegível. Por enquanto, pelo menos por enquanto. Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que seria a opção fora Jair Bolsonaro para as eleições de 2026. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, pessoal, não adianta ficar enchendo a gaveta ali do presidente Davi Alcolumbre de pedidos de impeachment se nós não tivermos, na verdade, outros postos dominantes, por exemplo, a presidência da República, por exemplo, novos ministros no Supremo, de direita. Não adianta, pessoal, porque o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ele bate continência para o governo de Lula e também para o Supremo Tribunal Federal. Não adianta. Então, a direita precisa pensar, temos que ocupar todos os espaços, não apenas um. E é por isso que eu falo que o próximo presidente do Brasil, que vai começar dia 1º de janeiro de 2027, vai poder indicar 3 novos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Se a direita conseguisse chegar lá, né, seria um feito histórico, mas se chegar, teria Cássio Nunes e André Mendonça e agora mais 3 novos indicados. E aí formariam 5. Bom, aí a gente já faz um peso ali no Supremo Tribunal Federal. Não seria como é hoje, que está totalmente irregular ali, está totalmente desequilibrado a bancada ali, sendo que só tem 2, né, de direita conservadores, se é que nós podemos contar com Cássio Nunes, né? Se é que podemos contar. E a maioria são indicados do Lula, da Dilma e até de Michel Temer, e o último ali do Fernando Henrique Cardoso, que é o senhor Gilmar Mendes, que vai se aposentar daqui a pouco. E tem uma história correndo ali em Brasília de que a Carmen Lúcia, por enquanto a única mulher do Supremo, já estaria de saída antes da sua aposentadoria
porque não aguentaria a pressão de uma lei Magnitsky vindo sobre ela. Coloque aqui nos comentários se você acha que esse Supremo Tribunal Federal deveria ter um mandato de 8 anos apenas e ser votado pela população e não indicado por o presidente. O que você acha dessa ideia? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, pessoal. É muito importante você ajudar os canais de direita. Por quê? Se já estão calando até o presidente Jair Bolsonaro, se já estão calando deputados e senadores ali em Brasília, se você não nos ajudar, daqui a pouco você não vai ter voz nenhuma também aí, direto aí da sua casa, do seu trabalho. Por quê? Você não vai ter nenhum canal de direito para você assistir. Então, nos ajude, se inscreva aqui, dá um like, compartilhe esse vídeo, pessoal. Já que o povo não vai para as ruas, já que o povo não pode se manifestar, porque vivemos num estado de exceção, então, através das redes sociais, faça a sua parte, se inscreve, compartilha, dá um like. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.